Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do HGRU, né? Um fundo aí de renda urbana da Credit Suisse, né? E um fundo bem tranquilo. A gente vai dar uma passadinha nele ali. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, eu não dou recomendação nenhuma. Eu simplesmente mostro dados públicos e opino um pouquinho com uma visão de consumidor dessa indústria de fundo imobiliário, né? Mas sem nenhum viés aí para recomendação, ok? O objetivo é exclusivamente educacional. Ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha, manda para amigo, deixa um comentário. O pessoal dá risada do nome aí do canal. Então manda para mais gente para alegrar mais pessoas, beleza? Vamos falar do que interessa. Falando então um pouquinho do HGRU, né, é um fundo que eu tenho uma participação de 3,3% dele na carteira, é a parcela roxa aí do gráfico, né, com a setinha, e ele compõe a minha parte de fundos aí de tijolo que eu considero como híbridos, que hoje faz parte aí de 8,58% da minha carteira. Tá? Então é uma participação aí bem tranquila, bem estável e sem muitas modificações. Tá bem ok ali, o meu preço nele não é ruim, então tá bem ok aí dentro da minha carteira. Indo para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do comparativo desse fundo. Como dá para ver pela coluna resultado, né, não tem nada com atenção, então eu vou passar bem rápido por essa tela para o vídeo também não ficar muito longo. VP por cota saiu de 120, foi para 122, um aumento bacana, expressivo aqui. O fundo passou por reavaliação dos ativos, então por isso também que ajudou a aumentar. Então, para nós, cotistas, é muito bom esse aumento no valor do VP por cota. Né? O P sobre VP de 1 caiu para 0,97. É um ponto que o fundo se torna até um pouco mais descontado. Esse fundo, alguns meses atrás, ele estava, se eu não me engano, com P sobre VP de 1,08. Ele estava me dando um lucro aqui muito bom, mas eu não realizei porque é um fundo que eu não tenho intenção de venda por momento. Acabou caindo, está em 0,97 agora. Se eu tivesse realizado, eu conseguiria ter comprado bem mais barato. Mas para mim não muda nada. Minha estratégia é carteira e não ficar fazendo trade, né? Pelo menos eu faço sim trade, mas em alguns casos mais específicos. Dividendo de mensal 0,667, 6778, 1,6368. Né? Esse já está pegando do mês corrente, pagando o valor de dezembro, então por isso que está um valor bem alto aí, né, que ele pagou o lucro acumulado do semestre. Caixa 5,38, 5,30. Aqui eu até poderia ter colocado uma atenção, acabei não colocando, apesar que, né, eu falo sempre que o meu limite é 5% do PL, né? Porém esse fundo ele tem a particularidade de ser de imóvel, né? Então assim, é diferente de um fundo de recebíveis que você consegue trabalhar com uma operação ali, coloca 5 milhões nessa operação, né? Um fundo de imóvel não, até daria para comprar parte de um imóvel, né? Não é muito o que ele costuma fazer. E também é um fundo com um pouquinho de alavancagem, né? Então o caixa aqui não é tão ruim não. Além do que ultimamente caixa está remunerando bem, né? Então para fundo de tijolo é uma boa opção ter caixa. Cotistas 188 mil, 189.700, então aumentou aí bem timidamente, mas aumentou. Resultado mensal de 16 milhões para 18 milhões, sem muito o que falar, melhora de resultado é sempre bom. Despesa de 15,91 para 12, então ele estava com uma despesa alta ali, né, quase 16. Aqui para mim já sinalizava um alerta, né, mas ele reduziu para 12. E aí, como eu sempre falo, né, abaixo de 15 eu fico mais tranquilo. Então ele volta para um patamar um pouquinho normal. Alavancagem 7,41, 7,43, ok, tá em linha. Ele não é um fundo concentrado, ele tem mesmo sendo tijolo, ele tem bastante ativo. Né? A vacância aqui, eu coloquei no mês 11 como zero, mas é devido a eu estar um tempo sem colocar vídeo. Né? Mas ele já estava com um pouquinho de vacância. Essa vacância vem do novo ativo, né? O fundo sempre teve
um estilo, né, de comprar ativos ali mono-usuário, mono-inquilino, e, e acabou comprando agora um ativo que é uma espécie de um mini shopping ali, tem uma série de lojas, né? Tem lojas âncora e tem lojas menores. Então é esse ativo que veio com um pouquinho de vacância. Inclusive no relatório a gente vai falar dele. O fundo está bem focado agora para 2023 em zerar a vacância desse ativo, né? E fiz com HGRU no portfólio 15 sem alteração. Então, bem tranquilo, tudo ok, com o detalhezinho do caixa aqui, mas por esse fundo acaba sendo até positivo e não negativo, beleza? Vamos falar então um pouquinho do relatório gerencial desse fundo, dar uma pincelada em pontos principais. Então, falando aí do relatório gerencial, 122,89 a cota patrimonial, 2,2 bi, né, o valor do fundo, 189 mil cotistas, pagou um rendimento agora no último mês de 2 por cota, né, é o que está em processo ainda para pagar aqui, 19,6% de dividend yield, retorno de 1,7 mensal, vacância física de 1,1 e vacância financeira de 0,7, né? Tem RMG ali junto e tal. Comentários do gestor. Aqui eu vou passar só no que interessa. No mês de dezembro, o fundo apurou uma receita de 21,4 milhões, 1,17 por cota, o que levou a um resultado de 18,8 milhões, 1,02 por cota. Então o resultado do mês foi 1,02, mas ele pagou R$2. Por quê? O resultado foi impactado extraordinariamente pelos efeitos do lucro proporcional referente ao recebimento de parcela das vendas e tal. Então a gente sabe que esse fundo ele vem fazendo bastante venda, a gente vai ver isso ali para baixo, e aí ele vai acumulando lucro, obviamente chega no final do semestre ele vai distribuir a maior parte desse lucro, né? Ele retém um pouco ali, mas ele distribui boa parte. E aqui ele fala, né, que pagou R$2 e que distribui no semestre 97,8. Então, mesmo podendo reter 5%, ele não fez isso, ele distribuiu um pouquinho mais, né? E fez uma retenção um pouquinho menor. A política de distribuição, tá, que não é relevante. Importante destacar que o fundo ainda possui 58 centavos por cota de saldo de resultado acumulado de períodos anteriores. Então, assim, desses 5% ou menos que ele retém por semestre, ele tem acumulado ainda 0,58, um resultado bem legal. Aqui alguns números que eu achei interessante, né? Então o rendimento médio de 2021 saiu de 72, veio para 94 em 2022, 31% de crescimento. A ABL aqui cresceu 1% no período. O número de cotistas cresceu 25% no período, de um ano para o outro. Então bem bacana esse crescimento. Ele fala que o resultado veio acompanhado de alguns marcos importantes durante o ano e ele cita novamente a questão das vendas, né? Vendas aí em média com 30% de lucro, né? E taxa interna de retorno anualizadas entre 21% e 28%. Realmente bem bacana. E ele fala da aquisição do imóvel Dutra, que ele coloca bastante detalhe aqui para baixo. Eu não vou falar tudo, mas vou dar uma pincelada só no que importa. Planos para 2023. Ele fala que tem planos de desinvestimentos e de investimento, ou seja, é gestão ativa. Quer comprar mais imóvel, quer vender imóvel, certamente vai vender mais imóveis aí da Pernambucanas, vai comprar imóvel novo, enfim. É giro, né? Isso daqui é gestão ativa. Além disso, temos um grande desafio individual que é a recente aquisição do Dutra. É o ativo que inclusive tem um pouquinho de vacância, né? E eles falam que querem reduzir a vacância física existente no imóvel. A gente vai ver depois na tabela de ativos quanto que esse ativo tem de vacância hoje. Vendas de ativos imobiliários. Aqui eu não vou comentar muita coisa, só falar quanto ativo esse fundo já vendeu, ó, da Pernambucanas. A maioria, teve uma aqui em Mineirão, o restante tudo Pernambucanas. Olha a quantidade de ativo, realmente é muita coisa. É uma gestão bem ativa, né? Aqui tem vendas recentes, né? Venda de uma loja anunciada no dia 22 de dezembro, venda de outra loja no dia 26 de dezembro. Tá? Sugiro quem é cotista dar uma olhada aí nos fatos relevantes e entender
ele fala aí quanto por cota que vai ser o resultado e por aí vai, né? Mas não é o motivo para falar aqui no vídeo. Aquisição do Dutra 107, então ele comprou esse novo ativo, aqui ele dá detalhes da compra, fala de CRI para alavancagem e tal, fala do imóvel, eu não vou passar por isso, fala de locações que já existe, fala de RMG do imóvel. Realmente quem é cotista tem que pegar o relatório e dar uma lida, né? Não dá pra gente falar simplesmente tudo no vídeo. Alavancagem, né? Aqui ele mostra o saldo devedor de toda a alavancagem que o fundo tem, né? O quanto que é preciso ir baixando aqui por período até zerar essa alavancagem, ela continuando nesse mesmo patamar. Só que o relatório, o gráfico, né, que eu acho melhor é esse aqui, ó. Ele mostra o que nesse gráfico? Que com os 5% de resultado médio do fundo que ele consegue reter do cotista, né, não distribuir e reter, ele consegue até 2028 basicamente quitar toda a amortização de alavancagem, né? 2029 que já começa a passar um pouquinho dessa linha, e aí talvez ele precisa fazer uma emissão, vender ativo ou coisa do tipo, né? Coisa que ele já faz aí normalmente, principalmente a venda de ativo, então não é problema, né? Isso mostra pra gente o quanto é tranquilo a alavancagem desse fundo. A parte comercial, ele cita. Aqui ele entra em discordância, porque antes ele falou que tem vacância, né? Aqui ele fala que permanece em vacância. Eu acho que o pessoal esqueceu de modificar essa parte no relatório, está dando Ctrl+C, Ctrl+V lá. Mas tem um pouquinho de vacância no imóvel novo, lá no Dutra, que eles vão trabalhar em 2023. Né? Aqui, inclusive, eles falam: temos como principal objetivo a comercialização do empreendimento Dutra, né, para 2023. Quando eles falam em comercialização, ó, eu particularmente entendo como locação, tá? Pode ser que eles estejam pensando já em fazer alguma venda desse ativo e tem alguma visão que possa dar algum ganho de capital grande? Pode ser, mas eu acredito não, acho muito difícil. Então acho que a palavra comercialização aqui deles quer dizer locação, tá? Então é o foco deles para 2023, concluir essa vacância aqui e ficar com zero vacância de novo. A DR do fundo não tem muito o que comentar. Teve uma pergunta num vídeo anterior que questionaram como que eu chego naquele percentual das despesas, né? O que eu faço? Eu pego as despesas aqui e eu divido pelo total de receita, né? É isso que eu faço. Para fundos que possuem despesas financeiras, né, que separam despesas operacionais de financeira, eu pego só a operacional. Então eu pego a operacional e divido por aqui. Se aqui tivesse despesa financeira de 1 milhão, eu ia pegar só os dois aqui dividido por isso aqui. É isso que eu faço, para entender o quanto de dinheiro nosso que está indo nas despesas normais ali do fundo, tirando a alavancagem, né, que é a financeira. Aqui ele fala das receitas de locação. Nossa, fiz uma arte aqui. Das receitas de locação, né, que não tem muito o que comentar, tá tudo bem tranquilo. Resultado do fundo também não tem muito o que comentar, segue uma proximidade aqui dos resultados, bem estável. Rentabilidade, liquidez, eu não passo por isso. A carteira dele não tem muito o que comentar aqui, ó. Imóveis 1 bi 865. Aí tem aqui fundo, CRI, né? LCI, não tem, renda fixa tem um pouquinho, parcela receber um pouquinho, outros e aquisições aqui 190, e dá um PL de 2.2 bi, né, no geral. Bem tranquilo, um fundo bem grande até. Detalhamento das aquisições e parcela a pagar. Aqui, né, como eu sempre falo nos vídeos, eles dão um detalhamento ali da alavancagem, né, só que bem macro. Aqui ele até cita até 6 meses o quanto que tem que pagar de cada um, né. De vários fundos que eu já comentei, a maioria coloca dívida total, não dá detalhamento, então esse daqui dá um pouquinho mais de detalhamento, né,
de cada casa, de 6 a 12 meses. Parcela de imóvel macro, 26. Maior que 12 meses, CRI macro, 93 tal. Né? Então, ele dá um detalhamento aqui por período, ajuda a gente a ter um pouquinho mais de previsibilidade. Eu acho que todo fundo tinha que pegar isso aqui como exemplo e usar algo semelhante, né? A cada 6 meses. Nos próximos 6 meses tem tanto a pagar. Nos próximos 12 tem tanto. E por aí vai. Né? A carteira de ativos do fundo é bem diversificada, que dá pra ver, tanto em localidade, olha um monte de bolinha que tem aqui, como em região não é tanto, né? Ele tem assim mais concentração em São Paulo e no Paraná, mas São Paulo 66,9%, Paraná 11,7%. O restante é uma quirelinha em alguns locais, mas ainda assim é bastante loja. Né? E está no polo principal. São Paulo aqui é o polo principal, né, comercial. Então tá bem tranquilo. Evolução de vacância, né, onde ele cita aqui 1% de vacância em dezembro. Então bem, a questão dos aluguéis aqui ele coloca o educacional com varejista, ele faz uma separação. Né? Educacional segue uma linha que aumentou pouquíssima coisa, enquanto o varejista já deu um pulinho um pouquinho melhor. Né? Pessoal, tem muita gente que não gosta do setor educacional, né? Vê bastante problema e tal. Mas ele tem um pouco aí. Aqui o vencimento dos contratos, tá tudo para 2026 mais, basicamente, 99%. Tem uma quirelinha em outros meses. Então, assim, um vale de 12 anos, ó. Nossa, muito tranquilo, muito tempo. Revisional 1.2 em 2023, então tem pouca revisional aqui de contrato. O mês do reajuste, tem uma parcelinha aqui no começo, depois vai lá para o final. Enfim, né, tem pouca coisa em 2023 para revisionar. Tipicidade de contrato, a maior parte é atípico, então traz uma tranquilidade um pouquinho maior, uma previsibilidade maior, né, e diminui risco. E 20% quase atípico. Típico, desculpa. O educacional representa 32%, como eu falei, tem muita gente que não gosta, né? Eu não vejo problema, acho que é até bem estável, né? Pelo menos na minha região, eu vejo que os estabelecimentos educacionais, eles meio que se estabilizam e é difícil você ver uma mudança. O que eu vejo acontecer às vezes é a mudança da instituição. Né? Uma compra outra, muda o nome, vende para não sei quem, mas assim, aquele prédio continua recebendo a instituição educacional, seja ela vendida para outra tal, mas mantém no mesmo local. Né? Pelo menos aqui eu vejo bastante. Aqui ele fala um pouquinho de eventos que aconteceu, a maioria é alienação, é venda, né? E depois ele vai para os imóveis. Não tem muito o que falar da maioria dos imóveis, ó, faculdade, Santo Alberto. Esse aqui eu não. Rua Quatá. Não sei se seria também faculdade, acredito que não. Imóvel Vila Leopoldina. Aqui também é faculdade. UMG. Loja Big. Varejo. Sans Clube Varejo. Big Varejo. Sans Clube Campinas. Sans Clube Barigui. Tem bastante Sans Clube, Big, Pernambucanas. Ó, agora vai começar uma. Ó, aqui tem o que eu queria chegar. Dutra 107. Esse é o último imóvel que ele comprou, uma participação de 100%. Né, em Taubaté. E a vacância desse imóvel é de 21%. Ó. Aqui que ele vai trabalhar para melhorar isso. E hoje o prédio tem um total de 9 locatários. Né? Diferentemente dos imóveis anteriores, né, onde é tudo um locatário, ó, um locatário, aquele ali tem 10. Então é tipo uma mini galeria, não sei como que dá para nomear, acho que é uma galeria que nomearia isso aqui. Né? Participação relevante em FIIs, SPVJ, né, que tem açaí, só isso. E basicamente é isso, pessoal. Um pouquinho do fundo, ele tem uma taxa de administração de 0,7, bem ok.
Tem uma taxa aqui sem vergonha de performance, como eu sempre falo da taxa sem vergonha aqui de alguns fundos, mas no geral tudo tranquilo, tá? Credit Suisse, que é a gestão desse fundo, é bem tranquilo, bem uma gestão aí excelente. E é isso, pessoal, que eu tinha para trazer do fundo. Bons investimentos a todos aí, forte abraço.